Bem, amigos que acompanham o canal Futebol Refutado, eu seria muito injusto se eu chegasse aqui e falasse que o Corinthians jogou mal, que o Corinthians não foi guerreiro, não lutou, não buscou o resultado, não teve jogadas, que foi desorganizado enquanto esteve com a equipe que começou o jogo em campo, que eu desconsiderasse que o Yuri e o Memphis, os dois dos três principais jogadores do time, estavam fora, o Carrilho também, um dos melhores meias do time, também estavam fora, talvez o jogador mais técnico desse time. Então assim, eu seria muito injusto de chegar aqui e desconsiderar tudo isso e pedir fora Dorival, falar que o time tá uma merda, que não tá jogando nada. Seria mentira. O Corinthians hoje lutou, o Corinthians hoje buscou o resultado. E assim, deve ter muito... Eu não sei, eu tô gravando o vídeo logo após acabar o jogo, então não sei como está a reação da torcida a essa derrota. Eu imagino que tenha muita gente brava, muita gente pedindo a cabeça do Dorival. E nesse canal eu gosto de falar a minha opinião sincera, por mais que 99% da torcida ou das pessoas estejam contra mim. E eu não sei se tá, eu não sei, acredito que todo mundo que assistiu o jogo, apesar da frustração, entende que o Corinthians jogou bem. Eu acho que isso aconteceu. O Corinthians hoje fez uma boa partida. Já citei aí os jogadores que o Corinthians não teve à disposição, Carrilho, Memphis e Yuri. Romero também, que é o principal atacante reserva do time, também estava fora, não vem vivendo uma boa fase, é verdade. Mas assim, o Corinthians toma um gol logo no início do jogo. Um gol de desatenção, velho. Desatenção total ali, deram espaço pro jogador do Bahia finalizar, ele finalizou, fez um gol, um golaço de longe, assim, teve que ter os seus méritos. E o Corinthians tem que pressionar o Bahia, o Corinthians vai pra cima, o Corinthians cria oportunidades, o Corinthians faz um gol logo aos 12 minutos, se eu não me engano, com o Rodrigo Garro, e eu acho muito engraçado. Eu acho justo validar esse gol. Tem que invalidar esse gol. Tem que invalidar, pegou na mão do Garro, concordo. Agora o VAR lá em 2022, quando pegou na mão do Arrascaeta, foi do Arrascaeta que pegou na mão ou foi do Thiago Maia? Pegou na mão do Thiago Maia e gol do Arrascaeta, foi isso? Ou foi na mão do Arrascaeta e gol do Bruno Henrique? Sei lá, a gente toma tanto gol do Flamengo que eu nem sei quem faz os gols. Mas lá na Libertadores de 2022, quando pegou na mão de um atleta e o outro fez o gol, a justificativa que se ouviu foi: mas era o jogador que deu assistência, e segundo a regra, e segundo aquilo, não, tá tudo bem, não tinha intenção. E aí agora uma mão a favor do Corinthians e gol anulado. E bem anulado, como deveria ter sido no passado o gol que o Corinthians sofreu. Mas é muito engraçado, né? Vai anular o gol do Flamengo? Não vai. Agora do Corinthians lá na Neoquímica Arena, mas tem gol anulado. Até o gol legal tentaram anular. Que é uma vergonha também. O Corinthians chegou ao empate com o Guinegão, um golaço. Uma bicicleta de chão ali, né? Um monociclo, um triciclo. O Guinegão meteu ali. Garoto da base, jogou muita bola hoje, tá? Correu, lutou, fez parede, atacou espaço. O Guinegão jogou muita bola, teve essa responsabilidade de substituir o Yuri. E o Kaique, que teve a responsabilidade de substituir o Memphis, também jogou bem, apesar de ter sido mais discreto do que o Guinegão na partida. E não só pelo gol, tá? Mas aí o Corinthians faz o gol. 10 minutos para validar um gol. Uma vergonha também. Um gol assim. E outra coisa que tem que ser falada. O zagueiro do Bahia cometeu um erro técnico. Ele não foi desviar a bola, ele foi chutar a bola e espirrou o taco pra cima. Não tem nem impedimento ali, velho. Não tem nem impedimento. E aí 10 minutos pra validar um gol. O árbitro fica 5 minutos esperando verem pra falarem: vem cá ver. Por que não fala? Porque o protocolo não é chamar o árbitro pro VAR logo que saiu o gol. É muito engraçado isso, velho. É muito engraçado. Viu que era um lance difícil, um lance que era interpretativo, chamasse o árbitro, esperou 5 minutos. Aí é mais 5 minutos de decisão, chama o Bandeira até decidir pelo gol do Corinthians. E na jogada seguinte o Mateuzinho faz um pênalti infantil. O Mateuzinho que fez uma boa partida também. Faz um pênalti infantil, juvenil. E o Corinthians toma o 2-1 aí, gol do William José. E aí o segundo tempo, o Corinthians volta com a mesma formação, tenta pressionar, não consegue. E aí o Dorival faz as mudanças que tinha que fazer. Entra Dieguinho, entra Thales Magno, entra o Bahia, né, o Luiz Gustavo, e entra o Rian, e entra também o Vitinho. O Vitinho eu quero dar um capítulo à parte pra ele. Mas assim, o time desestruturou a partir que teve essas
5 mudanças, né? O time não é mais aquele mesmo time que iniciou o jogo e jogando bem. O time continua jogando bem, até porque o Bahia recuou. O Michel Araújo machucou, estava praticamente com um homem a menos o Bahia no finalzinho do jogo. Mas o Corinthians continuou tentando, continuou pressionando, criou suas chances, apesar de menos, em menor quantidade em relação ao primeiro tempo, e menor clareza, talvez. O goleiro Ronaldo fez 2 grandes defesas, tem que ser pontuado. E o Vitinho, eu gostei da estreia do Vitinho, não porque ele tenha acertado muito, mas porque ele trouxe algo que o Corinthians não tinha há muito tempo. Esse jogador de lado de campo, veloz, que corta para os dois lados, que consegue finalizar uma jogada, tentar algo, dar um passe, uma finalização, mesmo que mal executado. Eu já falei aqui em vários vídeos no canal, como falei no vídeo de opinião do Vitinho, é o ponta burro. E o Corinthians precisava de um ponta burro. É burro porque ele é burro? Não, é burro porque vai tentar, vai pra cima, vai tentar, vai fazer fumaça, muitas não vão dar certo, vai abaixar a cabeça e correr com tudo. Mas as que derem certo serão grandes chances, grandes oportunidades para o Corinthians, e o Corinthians precisava de um jogador com essa característica, principalmente para entrar jogos assim ou em jogos de contra-ataque, né, nesse final de jogo. Mas o Vitinho, eu acho que ele tem potencial, se ele conseguir render com a camisa do Corinthians, de brigar pela titularidade do time. Quer dizer, não no time atual, né? Tem Memphis, Yuri, Garro, só se mudar essa formação. Mas assim, ao todo, o que eu posso falar pra vocês? Eu gostei, cara, eu gostei da partida do Corinthians. Só que dito tudo isso sobre o jogo, dito que o Corinthians jogou bem, dito que o Corinthians criou oportunidade, dito que eu acredito na permanência, que o Dorival Júnior tenha que permanecer no clube, eu tenho que vir aqui falar pra vocês a coisa mais chata do mundo pra nós corintianos, né? Porque tem gente rindo. O Corinthians é candidato seríssimo ao rebaixamento, velho. O Corinthians é candidato ao rebaixamento. Atualmente tá perigosíssimo. Tá assim, tá no fio nada vale o Corinthians ali, tem jogos a mais do que seus adversários. E é preocupante, o Corinthians tem que se preocupar com o rebaixamento mais um ano, 3º ano seguido. E assim, para desespero do torcedor corintiano, velho. Estamos bem na Copa do Brasil novamente e brigando pelo rebaixamento pelo 3º ano seguido. Isso é Corinthians, né, meu? Caramba. Bom, é isso, o Corinthians tem que abrir os olhos, sinal de alerta ligado totalmente. O Santos agora tá numa reviravolta, tá numa ascendente. O Vitória tá tropeçando bastante em casa, principalmente, né? Difícil pro Vitória. O Juventude tem melhorado, ganhou do Corinthians, inclusive, na última rodada. Empatou agora contra o Vitória. O Sport melhorou de desempenho, conseguiu 2 bons resultados, coisa que não vinha, né? Um empate contra o São Paulo e uma vitória fora de casa contra o Grêmio. O Vasco é uma incógnita, né? Tá muito mal, mas assim, com o Diniz, do nada pode dar certo também. Então sim, o Corinthians tem que se preocupar com os anti-rebaixamento. O Grêmio e o Inter melhoraram, São Paulo melhorou muito, não brigam mais, Santos melhorou e o Corinthians tá lá. E essa é a preocupação do Timão. Então, dito isso, o Corinthians jogou bem, mas não pode perder pro Bahia por 2 erros de desatenção, velho. Não pode. Não pode. E alguém tem que ser cobrado, e infelizmente ou felizmente é o Dorival que tem que ser cobrado por isso, e os atletas, a diretoria também, né? Porque tá uma bagunça só. Mas é isso. Corinthians 1, Bahia 2, mais uma derrota aí na Neoquímica Arena, tá complicado. Like no vídeo, por favor. Clica no Hypar. Depois de clicar no like, aparece o botão Hypar. Clica lá. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Comente sua opinião no jogo. Um beijo, queijo, caranguejo. E vai, Corinthians!